O câncer é uma doença sombria e muita gente, ainda nos dias de hoje, evita pronunciar a palavra câncer. Essas pessoas acreditam que se você esconder dele, se você negar, simplesmente o câncer passa direto. Mas infelizmente, isso não é verdade. Não é assim que a coisa acontece. Como a gente ainda não consegue responder a todas as perguntas a respeito do câncer, existe espaço para muitas verdades que não são tão verdadeiras assim. É por isso que eu vou agora falar de alguns mitos e algumas verdades que falam sobre o câncer e explicar o que existe de real por trás de algumas dessas crenças. A primeira delas, desenvolver câncer é um castigo. Isso não é verdade. Existem vários fatores de risco associados ao câncer, como por exemplo o cigarro, como o álcool, como o sedentarismo e até mesmo a obesidade. Todos esses fatores que a gente chama do que forma o chamado estilo de vida, se somam aumentando ou diminuindo o risco de ocorrer o desenvolvimento de algum tipo específico de câncer. Em alguns tipos de câncer, a gente não consegue ainda identificar claramente quais são os fatores de risco, mas, com certeza, esses fatores de risco existem. Alguém da minha família teve câncer, então eu também vou ter, já que o câncer é hereditário. Isso não é verdade. Os estudos mais recentes mostram que menos de 10% dos casos de câncer ocorrem devido à hereditariedade. O retinoblastoma, por exemplo, que é um tipo de câncer que ocorre na retina, acometendo crianças, é um exemplo. Eu mesmo já operei uma criança de 6 meses de idade com um tumor desse tipo, ou seja, com um retinoblastoma. Ter esse tipo de câncer aos 6 meses de idade, mostrando claramente o peso da genética, é muito diferente de ter um câncer aos 70 anos de idade, onde o peso do estilo de vida é bem maior, com certeza. Apesar do câncer não ser herdado, existem alguns fatores genéticos que são determinantes para algumas pessoas que são mais sensíveis à ação de carcinógenos, que são os agentes que provocam o desenvolvimento de um câncer. Isso explica o porquê de algumas dessas pessoas desenvolverem câncer e outras não, mesmo quando estão expostas aos mesmos fatores de risco. Pode ocorrer, por exemplo, de alguém fumar a vida toda e não desenvolver nenhum câncer, enquanto outra pessoa fuma 5 ou 10 anos e isso já é suficiente para que ela desenvolva um tumor maligno de alguma localização sensível ao cigarro. Câncer é contagioso. Outra situação que não é verdade. Mesmo o câncer causado por vírus não é contagioso, ou seja, ele não passa de uma pessoa para outra como se fosse um contágio por uma gripe ou um tipo de virose qualquer. Mas tem um detalhe. Alguns vírus, como o vírus da hepatite B ou HPV, podem ser transmitidos, mas apesar de serem um fator de risco, isso não significa que a pessoa que foi contaminada por esse vírus especificamente vai desenvolver determinado tipo de câncer. O câncer pode ser causado por um traumatismo ou uma pancada, como por exemplo o que acontece numa batida de carro. Também não é verdade. A pancada pode formar um nódulo e esse nódulo pode simular um tumor em um exame de imagem, mas este caroço formado é uma alteração decorrente do trauma e não é um câncer. Muitas vezes as pessoas associam um trauma antigo a uma lesão tumoral que surgiu próximo a essa região, mas essa correspondência não é verdadeira. Outra coisa que acontece é que devido ao trauma, a pessoa faz exames e descobre uma lesão que já estava lá, e aí muitas vezes faz essa associação que é inadequada. O cigarro está relacionado apenas ao câncer de pulmão. Outra coisa que não é verdade. Fumar é a principal causa de câncer de pulmão, de laringe, de faringe, de boca e de esôfago. Mas não são só esses tumores relacionados ao cigarro. O tabagismo também está relacionado ao desenvolvimento de vários outros tipos de câncer, como por exemplo, o tumor de bexiga, o tumor de pâncreas, de útero, de rim, estômago, além de outras formas de leucemia. A gente deve lembrar que os charutos e cachimbos são igualmente perigosos quando se trata do risco de câncer. Câncer de pele é mais comum acima de 40 anos de idade. Isso é verdadeiro. Na verdade, de uma forma geral, todo câncer é mais comum em idades mais avançadas. A idade é um fator de risco para praticamente todos os tipos de câncer. A idade também é um fator de risco importante de várias doenças, né? Não só o câncer. E quanto maior a idade, de uma forma geral, maior o risco. Quanto ao câncer de pele, é importante a gente lembrar que os efeitos nocivos do sol são cumulativos. É por isso que é comum o câncer de pele aparecer após os 40 anos de idade. O uso de filtro solar protege contra todos os tipos de raios ultravioleta. Não é verdade. Nem todos os filtros solares oferecem a proteção completa contra os raios UVA e UVB. A radiação infravermelha ela não é bloqueada pelo filtro solar. Por isso, independentemente do tipo de filtro, é importante a proteção de barreira, como chapéu, como roupas e também a moderação na exposição que você pode ter ao sol, mesmo com filtro solar. A maior incidência de câncer de pele ocorre da cabeça, rosto e pescoço.
Isso também é verdade. Isso ocorre porque essas áreas são as mais expostas à radiação solar. Além disso, a pele é relativamente mais sensível nesses locais, sofrendo maior dano do sol. A recomendação é utilizar protetor solar associado a chapéus e bonés. A gente deve lembrar também que o filtro solar protege contra o efeito de queimadura, e isso pode fazer com que as pessoas acabem ficando mais tempo no sol do que ficaria se não tivesse usando o filtro solar. É por isso que mesmo com o uso do filtro solar, ainda se pode desenvolver um câncer de pele, caso você tenha uma exposição que seja muito excessiva. A destruição da camada de ozônio aumenta o risco de câncer de pele. Isso é verdade. Com a destruição da camada de ozônio, a probabilidade do aparecimento de lesões pré-cancerígenas e cancerígenas aumenta de forma muito significativa. Esse é mais um motivo da necessidade de uma proteção adequada nesses casos. Quem faz o autoexame de mama regularmente não precisa de mamografia. Isso não é verdade. O autoexame isoladamente não é suficiente e nem adequado para o diagnóstico da maioria dos tumores de mama. Além disso, para se ter um nódulo de mama palpável, é preciso que a mama seja pequena e o nódulo seja superficial ou tenha um tamanho já significativo para permitir que ele seja palpável. Se a gente transferir para o autoexame a responsabilidade de fazer o diagnóstico de um câncer de mama, com certeza, a maioria das vezes a gente só vai ter o diagnóstico de câncer de mama já em casos bastante avançados. No Brasil, existe a Lei 11.664 de 2010 que prevê a realização de mamografia em todas as mulheres a partir de 40 anos de idade. E isso é importante para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Isso é muito importante. Amamentar protege contra o câncer de mama. Isso é verdade. Vários estudos mesmo, já comprovaram esse fato. Amamentar protege contra o câncer de mama. Desodorante causa câncer de mama. Mais uma coisa que não é verdade. Esse é um boato que circula na internet, mas que nada tem de verdadeiro. Não existe pesquisa ou estudos que demonstram haver qualquer relação entre o uso de desodorantes e o câncer de mama. O que pode acontecer é que ocorre a obstrução de algumas glândulas sudoríparas e algum processo inflamatório pode estar associado, algum processo alérgico, mas isso não afeta a mama. O uso de micro-ondas provoca câncer. Isso não é verdade. As micro-ondas elas não tornam o alimento radioativo e nem apresenta risco de exposição à radiação, desde que usado de forma adequada. A gente deve deixar bem claro que o uso do micro-ondas não altera a propriedade do alimento, tornando esse alimento cancerígeno. Anemia se transforma em leucemia. Não é verdade. A leucemia causa anemia, devido à diminuição da produção de células sanguíneas. Quase todas as crianças que têm leucemia apresentam anemia, mas nem todas as crianças que têm anemia vão desenvolver leucemia, essa relação não existe. A anemia tem diversas causas, como, por exemplo, desnutrição, como, por exemplo, um sangramento crônico, que na maioria das vezes não é perceptível. O câncer tem cura. Essa é uma verdade. É muito importante que isso fique bem claro. O diagnóstico de câncer não é, de forma alguma, uma sentença de morte. É muito arriscado ficar comparando casos de câncer. As pessoas às vezes fazem muito isso. Isso porque existe mais de 150 tipos diferentes de câncer e mesmo tumores do mesmo tipo pode ter evolução bastante diferente devido ao estágio de cada doença e também devido a fatores biológicos. Esses fatores biológicos são individuais, de pessoa para pessoa, então por isso o mesmo tipo de câncer pode ter apresentação tão diferente. O tratamento do câncer, então, deve ser o mais individualizado possível para que a gente consiga beneficiar melhor o paciente. Cada paciente responde aos diferentes tratamentos de uma forma individualizada, de uma forma particular. Apesar de existirem casos muito agressivos, com rápida evolução e que respondem pouco ao tratamento, também existe um grande número de casos com resposta espetacular ao tratamento, com controle adequado e com cura. Então, se você ou alguma pessoa próxima a você tem um diagnóstico de câncer, não se desespere. Existem muitos recursos e muitos recursos eficientes para tratamento. O importante é que você seja amparado por uma equipe eficiente, uma equipe dedicada a você. E é por isso que a gente está aqui. Agora só tem mais duas coisas a dizer. O primeiro é que é importante que você se inscreva aqui no canal e que você compartilhe esse conteúdo com quem você acha que precise, com quem pode ser beneficiado com esse conteúdo. A segunda coisa que eu quero te dizer é que na nossa escola de saúde a gente tem diversos cursos que falam sobre tratamentos de câncer, de vários tipos específicos, tumores da região do cabeça e pescoço e outros tipos de câncer. Aqui embaixo você vai encontrar um link onde você pode se inscrever para um desses cursos.